Olá, turma! Continuando a nossa revisão, nós vamos agora recapitular um pouco, discutir sobre concordância verbal. Em relação à concordância verbal, nós iniciaremos falando um pouco sobre o sujeito simples. E quando falamos desse sujeito simples, nós temos o coletivo, em relação ao sujeito, né, que indica um substantivo coletivo, há uma série de dúvidas em relação a ele. Mas, por exemplo, se o sujeito, né, que indica esse coletivo, que representa um coletivo, está presente na frase, o verbo será flexionado no singular. Nós temos o exemplo: a multidão enfurecida gritou pelo estádio. Observe que multidão é um coletivo que está se referindo a muitas pessoas, não é isso? Porém, como a palavra multidão está no singular, o verbo também fica no singular. Diferentemente, quando esse coletivo ele vem especificado, que o verbo ele pode ser flexionado tanto no singular quanto no plural. Então, se eu tiver uma situação em que o substantivo coletivo vem especificado, como nesse exemplo aqui, a multidão de torcedores gritou pelo estádio. Observe que aqui eu tenho a especificação. Que multidão é essa? A multidão de torcedores. Então, quando esse coletivo vem especificado, eu posso colocar o meu verbo tanto no singular quanto no plural, que as duas opções estão corretas. Eu posso dizer tanto que a multidão de torcedores gritou pelo estádio, ou dizer que a multidão de torcedores gritaram pelo estádio, ok? E em relação ao pronome relativo que, o verbo ele deve concordar com o sujeito que estará antecedendo o pronome que. Então, a concordância do verbo deve ser com o sujeito que antecede o pronome. Olha aqui o exemplo. Fomos nós que saímos com o carro. Observe que aqui o verbo saímos está concordando com o sujeito nós, não é isso? Então, em relação ao relativo, é importante observar essa questão de que o verbo ele deve concordar com o sujeito que está antecedendo esse pronome. E em relação ao pronome relativo quem, o verbo ele pode ficar na terceira pessoa do singular ou concordar com o sujeito. Aqui nós já temos duas opções. Em relação ao pronome relativo quem, o verbo ele pode concordar na terceira pessoa do singular, como nós temos o exemplo, fui eu quem assistiu ao filme. Observe que aqui, por mais que eu tenha o pronome em primeira pessoa do singular, o verbo ficou na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque a regra diz que quando nós temos o pronome relativo quem, pode ocorrer tanto desse verbo ficar na terceira pessoa do singular ou concordar com o sujeito. Daí nós temos o outro exemplo que diz foi eu quem assisti ao filme. Ou seja, as duas opções estão corretas, certo? E em relação ao nome próprio, quando o sujeito for um nome próprio que se apresenta na forma plural, você deve avaliar se ele está acompanhado de um artigo ou não. Por que é tão importante isso? Porque o artigo é um determinante. Então, se houver a presença de um artigo, vai modificar essa concordância. Se estiver, ou seja, se tiver um artigo, deverá inserir o verbo no plural. Se não tiver, o verbo fica no singular. Então, o artigo é esse determinante que vai fazer a diferença. Se esse nome próprio, antes do nome próprio, houver o artigo, o verbo vai para o plural. Se não houver, o verbo fica no singular. E aí nós temos o exemplo. Os Alpes são uma cadeia montanhosa. Observe que aqui o verbo ficou no plural, o verbo ser ficou no plural, exatamente por conta do artigo os, antes do nome próprio. Diferentemente da segunda oração, que nós temos Alpes é uma cadeia montanhosa. Observe que aqui, como não há o determinante, ou seja, não há o artigo, o verbo fica no singular, ok? Essas são basicamente algumas das principais regras relacionadas ao sujeito simples.
E em relação ao sujeito composto? Quando o sujeito composto estiver antes do verbo, esse último, no caso o verbo, né, ficará no plural. Então, se o sujeito ele estiver antes do verbo, o verbo vai ficar no plural. E aí nós temos o exemplo. Paola e Pedro gostaram do seu interesse em vender a casa. Observe que aqui o verbo ele se encontra depois do sujeito. Então, nessa situação, o verbo ele deve ficar no plural, ok? E quando o sujeito vier depois do verbo, esse último, ou seja, o verbo, ele ficará no plural ou concordando com o núcleo do sujeito que estiver mais próximo ao verbo. Aí nós temos aqui o exemplo. Dividiram a comida a mãe, os filhos e os amigos de seus filhos. Dividiu a comida a mãe, os filhos e os amigos de seus filhos. Observe que nos dois exemplos aqui, nós temos uma situação em que o verbo veio antes do sujeito. Quando o verbo se encontrar antes do sujeito, ele pode ficar tanto no plural como no primeiro exemplo, né? Em que o verbo dividir está no plural, ou esse verbo vai concordar com o núcleo mais próximo. Que aí, no caso, nós temos o segundo exemplo mostrando esse verbo no singular, concordando com o núcleo mais próximo que se encontra no singular, certo? Ainda em relação ao sujeito composto, quando os núcleos do sujeito são representados por pronomes pessoais do caso reto, o verbo fica no plural. Então, se esse sujeito composto for representado por pronomes pessoais do caso reto, o verbo ele vai ficar no plural. E nós temos aqui as situações. Por exemplo, quando há a presença da primeira pessoa, né? Da primeira pessoa do singular, por exemplo, o verbo ele ficará na primeira pessoa do plural. Aí nós temos aqui o exemplo, eu, tu e ele vamos hoje ao dentista. Observe que aqui eu tenho as três pessoas, né? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Porém, por conta da presença da primeira pessoa, o verbo foi para a primeira pessoa do plural. Diferentemente do segundo caso, quando eu digo tu e ela ireis ficar bem até o final da manhã. Observem que aqui eu já não tenho mais a presença da primeira pessoa do singular, não é isso? Mas nós temos quem? A segunda pessoa do singular e a terceira pessoa do singular. Então, o verbo acaba aqui concordando com essa segunda pessoa do singular e vai para a segunda do plural. E no último exemplo, ela e ele estudam mais do que o necessário por dia. Aqui nós já temos uma situação em que há uma única pessoa, né? A diferença é só entre gênero masculino e feminino, mas os dois estão na terceira pessoa do singular. Dessa forma, o verbo permanece na terceira pessoa do plural, concordando com os dois, certo? E em relação ao verbo ser, né? Aqui nós temos algumas regras básicas relacionadas a esse verbo. Quando o sujeito for representado pelos pronomes isto, isso, aquilo, tudo, o predicativo e o predicativo estiver no plural, se ocorrer de o sujeito ser representado por um desses pronomes aqui mencionados e o predicativo estiver no plural, o verbo ser concordará com o predicativo do sujeito. Nós estávamos vendo anteriormente que o verbo, na concordância verbal, o verbo ele concorda com o sujeito, não é isso? Porém, quando nós falamos do verbo ser, nem sempre esse verbo vai concordar com o sujeito. Muitas das vezes ele vai concordar com o predicativo do sujeito, como nessa regra aqui, em que o sujeito, se o sujeito for um desses pronomes apresentados, o verbo ser ele concordará com o predicativo do sujeito. E aí nós temos o exemplo. Isso são lembranças inesquecíveis. Observe que aqui o são está concordando com o predicativo lembranças. Assim como no segundo exemplo, aquilo eram problemas gravíssimos.
O eram também não está concordando com o sujeito aquilo, mas sim com o predicativo problemas, ok? E quando o sujeito estiver no singular? Quando o sujeito estiver no singular e se referir a coisas e o predicativo for um substantivo no plural, esse verbo vai para o plural. Observem que o verbo ser, na maioria das situações, ele busca concordar com o predicativo. Porque na situação também em que o sujeito está no singular, mas o predicativo está no plural, mesmo que esse sujeito não seja o pronome, né, como nós estamos vendo aqui nesse outro exemplo, o verbo fica no plural. Nosso piquenique foram só guloseimas. Observe que o verbo ser está concordando não com o sujeito nosso piquenique, mas sim com o predicativo guloseimas. Sujeito ou predicativo representado por nome de pessoa. Quando ocorrer do sujeito ou do predicativo do sujeito ser representado por nome de pessoa, a concordância se dá com a pessoa gramatical. Então, nós temos aqui, Mário era as preocupações dos pais. O verbo vai estar concordando com a pessoa gramatical, que no caso é ele, né? O Mário. Essa foi a referência utilizada para revisarmos, discutirmos um pouco sobre concordância verbal. Um abraço a todos e todas.